Agora que a gente já teve essa primeira visão a respeito do conceito de registros, né, e da sua aplicação, nós vamos detalhar um pouco mais isso, como que nós temos a implementação de registro na linguagem C. Eu vou procurar trabalhar aqui os aspectos mais básicos, ok? Como eu já comentei no início do vídeo anterior, dentro de o espírito de uma pessoa que nunca trabalhou com instructs, saber do que se trata, saber a sintaxe mínima e tentar perceber um pouco mais o potencial desse recurso. Vamos então ilustrar com um primeiro exemplo a utilização de instruct na linguagem C. Nesse caso, nós vamos assumir a coisa que precisamos descrever como sendo um ponto geográfico, não geométrico, que nem foi comentado antes, mas geográfico, um ponto na superfície da Terra, na superfície do planeta. E esse ponto nós vamos ter para ele, nós vamos considerar para ele três atributos, três aspectos, né? Três dados, três itens de dados que serão importantes para descrever. Então, um deles vai ser a latitude, que é uma informação, um dado sobre a localização desse ponto numa dimensão, num eixo de coordenadas. Uma latitude vai ser do 0 até o 90, né? Ela tem o seu domínio, né? 0 a 90 norte até o 90 sul. O outro atributo vai ser a longitude. A longitude é uma outra dimensão, ela é um dado, um atributo que descreve a localização desse ponto agora num outro eixo. O domínio vai do 0 ao 180, né? Você vai até o 180 leste e 180 oeste. E um terceiro aspecto é a altitude, né? Qual é a altura, né, daquele lugar em relação ao nível do mar. Então, o nosso conceito, ponto geográfico, está descrito por meio de três atributos: latitude, longitude e altitude. Nessa declaração que você está vendo aí, ó, os três atributos, coincidentemente, são do mesmo tipo, float. O projetista aí do código, né, da struct, decidiu, né, que os valores da latitude vão ser expressos na forma de um float, os valores da longitude também na forma de um real de precisão simples, e a altitude também. Poderiam ser tipos diferentes, aqui está tudo igual, né? Mas eu poderia ter um atributo de um tipo e outro atributo de outro. Isso não é problema. Coincidiu, calhou aqui de eu ter todos os atributos, né, do mesmo tipo, no caso, um tipo primitivo aqui da linguagem. Certo? Então, isso aqui, ó, é uma definição que contempla a primeira parte, a primeira etapa da utilização, a definição, né, a especificação dos metadados. O segundo momento é quando você declara a variável, né, que aqui no caso são momentos bem distintos. Eu tenho uma declaração aqui completa, e aqui eu tenho uma outra de uma variável chamada lugar, que é do tipo struct.geográfico, ponto geógrafo no caso, né? Tá certo? Que você pode imaginar como sendo alguma coisa assim, ó. Eu tenho a variável lugar, que seria esse todo, ok? Lugar com L maiúsculo, né? E internamente este arranjo de bytes, essa estrutura, tem subdivisões. Tem uma primeira parte, que a gente chama de um membro em linguagem C, chamada latitude, que é um dado do tipo float. Em seguida, vem um segundo membro chamado longitude, que também é um dado do tipo float.
E finalizando, um terceiro membro, chamado altitude, que também é um dado do tipo float. Então, com isso, você percebe, você tem um primeiro exemplo do que significa definir a struct e depois utilizar a struct para criar variáveis. Esta variável lugar ocupa espaço de memória. Esta definição, ela em si mesma não ocupa. Ela é só uma definição mesmo, né? Uma especificação de formato. Agora vamos ilustrar algumas operações bem simples utilizando a variável do tipo struct que a gente viu no slide anterior. Então, por exemplo, suponha que eu preciso atribuir valores diretamente dentro do programa, né? Eu posso fazer assim, ó. Eu tenho aqui uma operação de atribuição, o operador de atribuição está aqui. Tenho do lado direito o valor que eu quero ser atribuído, que é um número real, 32,56. E esse valor vai ser atribuído a quem? Ao membro latitude, que pertence, que é integrante, que é parte da variável lugar. Então, a sintaxe fica assim, ó, variável ponto membro. Então aqui está implícita a ideia de que latitude é um membro interno da variável lugar. Aqui embaixo estou fazendo uma atribuição semelhante, só que agora para um outro membro, né? O membro longitude, para esse segundo membro. Então, atribua para o membro longitude da variável lugar o valor que está aqui. Então, uma sintaxe bem simples, né? E você vai trabalhar com variações dela, como por exemplo, para editar o dado. Vamos imaginar que você está querendo receber do usuário final, né? Que você está esperando que ele digite um valor para você armazenar no membro altitude da variável lugar. Então, a sintaxe do Scanf é praticamente aquela com a qual você está acostumado. Aqui, variável, ponto e membro. Como esse membro é um dado simples, né, é um float, o Scanf vai levar você a ter que colocar o operador aqui, o e-comercial, para dizer que é no local onde esse membro está. E se você for imprimir, um printf aqui no caso, a mesma ideia, né? Nesse caso nós estamos imprimindo com duas casas depois da vírgula, né, o conteúdo armazenado no momento no membro latitude da variável lugar. Então, existe assim muita complicação nesse primeiro momento. Você basicamente então tem uma variável que internamente tem membros. E você, para mencionar um membro em particular dessa variável, você coloca o nome da variável que contém aquele membro, ponto, que é um elemento importante aí na sintaxe, e o nome do membro. Ok? Então, isso ilustra um pouco essa utilização básica, evidente ainda, né, de structs